Voltamos então, Biologia C, semana 17. Eu tinha combinado com vocês, galera, que eu iria terminar a parte da zoologia, né? E na sequência a gente trabalhava a parte das verminoses. Agora temos aí uma coleção de doenças causadas por vermes, mas eu quero que vocês tenham em mente que quando a gente fala de vermes, a gente está falando de um dos filos mais numerosos que existem no planeta. É porque a gente estuda só plateuminto e nemateuminto, mas não tem só esse tipo de verme, tá, gente? Eu vou compartilhar um material com vocês que eu estou terminando de elaborar ele, tá dando um trabalhinho ali, porque eu estou separando ali um material com 30 filos. O federal já cobrou alguns filos que normalmente você não estuda no ensino médio. Por exemplo, nós estudamos 9 filos animais: porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados, né? Só que a federal já cobrou rotífera, filo acantocéfala, filo nemerteia, e a federal pode cobrar filo tardígrada no futuro. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista dos 30 principais filos, porque tem muito mais do que 30, tá? Acredite, são muitos animais aí que precisam ainda, né, a gente estudar, mas já existe mais de 30 filos documentados. Então, eu fiz um material, estou chamando de e-book, né, dos filos. Esse e-book dos filos, eu fiz um material dos 30 principais filos. Aqueles que a federal já cobrou e aqueles que a federal, se ela quiser surpreender a gente, ela pode cobrar, tá? Não fique doido querendo decorar tudo que não precisa. Mas, assim, é importante você saber que não é só plateuminto e nemateuminto que existe de verme no planeta. Existem outros vermes. É importante você saber que não é só nemateuminto que é pseudocelomado. Existem outros animais pseudocelomados. É importante você saber que porífero, por mais que a gente estude, ele não é o animal mais primitivo. Existe um grupo de animal mais primitivo ainda do que porífero. Mas tudo isso eu vou compartilhar nesse e-book dos filos aí nos próximos dias. Eu acredito que até o final dessa semana eu finalizo esse material, daí vou mandar para vocês na forma de um e-book, na forma de um PDF, tá? E outra novidade, tá, gente, que eu aproveito para dizer, eu comuniquei lá no grupo a questão da gente antecipar a discursiva, sabe? Como a gente está fazendo um bom trabalho de preparação para a primeira fase, eu acho que é importante a gente já trazer antecipação da segunda fase também, tá? O que vai mudar? Vai mudar que a gente vai ter que abrir um horário extra, né? Um horário novo. Mas aí, para não ficar pesado, eu vou fazer uma aula semanal. Só que o legal de tudo é que vocês vão receber, a cada uma aula semanal, um simulado com 7 questões semanais, né? E esse simulado ele vai com gabarito comentado, vai com critérios de correção, com questões autorais, né? Então, isso vai ser antecipado para o final de julho, tá? E o que eu acho justo, né? Conforme prometido, eu falei que tudo que eu trouxesse de novo, eu iria incluir dentro do extensivo, porque vocês estão comigo desde o começo, né? Então, para vocês que estão aqui comigo, não vai ter nenhum custo adicional essa antecipação aí, tá? Eu acho que é bem interessante. Ah, Giovanni, mas, né, já é interessante a gente pensar na segunda fase? Sim, né? Eu trabalhava num curso presencial aqui em Curitiba, que era o domínio medicina, que a gente já fazia a preparação de segunda fase a partir, na volta das férias agora, a partir de julho, né? Então foi aí que eu tive esse estalo. Falei, cara, vou fazer a mesma coisa que eu fazia lá no domínio medicina, né? Vou antecipar aqui, porque aí, querendo ou não, a discursiva, a gente ganha também repertório teórico, né? E como eu vou trazer questões autorais, a gente ganha atualidades, coisas que não estão aí nos livros. Beleza, gente? Então, assim, né, coisas que, né, eu estou trazendo aí para vocês. Tenho postado bastante coisa legal também lá no Minuto da Biologia, de atualidades, né? Então, fiquem atentos aí. Beleza? Rafael se manifestou aqui. De nada, cara. É porque é aquilo, né? Vocês acreditam na gente e o meu sucesso, ele faz parte não de trazer um conteúdo legal somente, mas é o resultado lá no final, né? É a aprovação mesmo. Então a gente tem que investir o que puder, né? Digo, investir em termos o que eu puder investir aqui, né? De tempo, de
de conteúdo, de material que eu puder compartilhar com vocês, é o meu sucesso lá na frente também, né? O teu sucesso é o meu sucesso, né? Você está confiando o teu sonho para mim, né? Eu considero uma das coisas mais, assim, interessantes nessa fase, porque, cara, confiar o sonho na mão de uma pessoa é uma responsabilidade grande. Então, eu sei a responsabilidade que eu tenho quando um aluno fala, cara, eu vou fazer tua isolada, né? Tamo junto, né? Você está confiando no meu trabalho, então, bora lá, né? Então, vamos junto, né? Tamo junto nesse barco aí. E no final é a aprovação, né? Beleza, gente. Vai ser bom demais mesmo, Júlia. Beleza. Galera, dois momentos aqui na questão das verminoses. A gente vai trabalhar verminoses que são causadas por plateumintos e verminoses que são causadas por vermes nemateumintos. Como eu disse, provavelmente nesse primeiro momento a gente trabalhe só a parte das verminoses causadas por vermes plateumintos. Tá? Se der tempo, a gente comenta alguma coisa ainda hoje, mas provavelmente nemateuminto fique para a semana que vem. Lembre-se que nós já trabalhamos a parte do filo, né? Então a gente já estudou as características dos vermes plateumintos. Já vimos lá que tem a planária, que tem os esquistossomos, que tem a tênia. Não vamos falar de planária hoje, porque planária ela é um plateuminto de vida livre, ela não causa doença. E por incrível que pareça, a maioria dos vermes não causam doença, gente. Olha que interessante. Muitos vermes são comestíveis e não causam doenças, né? Como eu digo assim, né, que o filo dos vermes, ele traz aí um dos filos mais populosos do planeta, assim como os artrópodes. Então, quando a gente vê, por exemplo, na cultura de alguns povos, comendo verme, comendo artrópodes, insetos, salgadinho de inseto, né? Você fala, caraca, será que um dia a humanidade vai depender de comer esses bichos, né? Não faz parte da nossa cultura, gente. Mas se um dia faltar comida no planeta, não vai faltar verme, não vai faltar inseto, pode ter certeza que não vai faltar, porque a gente está falando de filos que são muito populosos, né? Tomara que não falte comida para a gente chegar nesse ponto e ter que comer verme e inseto, né? Mas não vai faltar esse tipo. E eles são nutritivos, querendo ou não, tem ali substâncias nutritivas, né? Mas vamos lá. Não vamos falar de planária, então vamos falar de tênia. Aqui você tem a cabeça do verme, não é exatamente uma cabeça ainda, né? É o início de uma cefalização. Então a gente chama isso aqui de escólix. Giovanni, numa discursiva, então eu não falo cabeça da tênia? Não, evita, tá? Porque ainda não é uma cabeça totalmente, né? A gente chama de escólix da tênia. O escólix é como se fosse a cabeça, né? Esse escólix da tênia solium, ela tem os ganchos e tem ventosa. É diferente do escólix da tênia saginata. O escólix da tênia saginata tem ventosa somente. E eles usam essas ventosas, e no caso da tênia solium também os ganchos, para se fixar na parede do nosso intestino, né, já que esse verme fica instalado ali na parte do intestino delgado. Lembre-se que os plateumintos da ordem Cestódia, os cestódios, eles não têm boca nem ânus. Então, como que eles se alimentam? Cara, eles são uma fita, né? Então, como que esse verme se alimenta? Ele é uma fita. O corpo dele é tão fino, mas tão fino que ele consegue absorver os nutrientes pela superfície corporal, tá? Então, não tem boca nem ânus. O que seria a cabeça ali, né? Você chama de escólix. O que seria, teoricamente, o rosto do animal, chama de rostelo, né? A parte do pescoço, como se fosse ali o pescoço do verme, chama de colo. E daí vem as proglótides. Gente, cada proglótide, tá, é uma estrutura de reprodução. Lembre-se que a tênia também é chamada de solitária. Ela vive sozinha no intestino. E se ela vive sozinha, ela reproduz sozinha. Então, ela faz autofecundação. Então, coisas importantes você saber do verme, né? Antes de falar da doença. O verme é hermafrodita, o verme não tem boca nem ânus, sistema digestório ausente no caso da tênia. E cada proglótide, cada segmento,
Cuidado que isso aqui não é uma segmentação verdadeira igual a metameria dos anelídeos, tá, gente? Isso daqui não entra ainda como metameria. Mas cada segmentozinho desse daí, a gente não chama exatamente de segmento, a gente usa o termo proglótide. Cada proglótide dessa daqui, ela equivale a uma estrutura de reprodução. E as proglótides maduras são aquelas proglótides que já estão reproduzindo. Vamos dar um zoom numa proglótide aqui, ó. Cada proglótide, né, que é como se fosse um pedacinho daquele ali, né, um segmentozinho daquele, tem ali glândula de vitelo, que é uma glândula que produz nutriente, né, que armazena nutriente, perdão, né, porque ele vai absorver nutrientes ali do intestino, e essa glândula de vitelo que armazena esse nutriente. Tem testículo, tem útero, tem ovário, então é hermafrodita. A fecundação acontece aqui dentro. E essas proglótides, essas últimas proglótides que já estão maduras, que já estão cheias de ovos, elas vão se desprendendo do intestino. E lembre-se que esse verme ele pode chegar a mais de 6 metros de comprimento. Então, se ele está fixo lá no intestino delgado, quer dizer que o final desse verme já está chegando lá no intestino grosso. Então, essas proglótides maduras, elas se desprendem do corpo do verme e elas são eliminadas nas fezes do portador da doença, do portador da teníase. Então, como que pega a teníase? Vamos lá. Primeiro, o indivíduo infectado, né? Vamos trazer aqui, ó, uma imagem do verme, uma fita, né? Pode chegar a mais de 6 metros de comprimento, até uns 7 metros aí é esperado. Aqui uma imagem microscópica real, mostrando o Scolex da Taenia solium, que tem ventosa e gancho. Aqui o Scolex é uma imagem de microscopia real, né? Esse verme, gente, ele é visível a olho nu, tá? Isso aqui é mais ou menos um tamanho aí, só que para você ver detalhe da cabeça ali, né, do Scolex, aí tem que usar o microscópio, aqui da Taenia saginata. Então aqui você tem o ser humano como hospedeiro definitivo, o porco como hospedeiro intermediário. Professor, como que eu sei quem é o hospedeiro definitivo? Como eu sei quem é o hospedeiro intermediário? Vamos lá. O hospedeiro definitivo é aquele que tem o parasita na sua forma adulta. Então, quem tem o parasita na sua forma adulta é o hospedeiro definitivo. Ou quem tem o parasita que se reproduz sexuadamente. A tênia vai se reproduzir sexuadamente dentro do corpo do ser humano. No porco, o porco tem a fase larval do parasita. Então, ele é o hospedeiro intermediário. Tá? O ser humano infectado que tem a tênia adulta no intestino libera nas fezes as proglótides, os anéis, né? Veja que eu não chamo de segmento, então eu uso o termo anéis grávidos. Cada proglótide, gente, isso é assustador. Cada proglótide pode ter centenas de ovos de tênia. Esses ovos, eles contêm dentro deles um embrião. Esse embrião é denominado de hexacanto. O que o porco consome, gente? Veja que agora eu estou falando da Taenia solium especificamente, tá? O que o porco está consumindo? O porco está consumindo ovos de Taenia solium. Quando o porco ingere ovos de Taenia solium, desse ovo sai uma larva. Então o porco ingere ovos com os embriões. Desse embrião sai uma larva. Essa larva perfura o intestino e vai se fixar na musculatura do porco. Aí o ser humano vai lá, mata o porco para comer a carne. Se o ser humano come essa carne com a larva, aqui que, né, você tem que ficar atento. Ó. O nome da larva, gente, é chamada de larva cisticerco. Tá vendo esse pontinho branco aqui na carne? Ó? É visível, gente. Parece uma pipoquinha, parece uma canjiquinha. Antigamente eles chamavam isso de pipoquinha ou canjiquinha. E acredite que era um tipo de carne que era apreciada, porque era uma carne saborosa. Olha que doido, né? Como é importante a gente entender, a gente estudar, né? As pessoas antigamente pegavam essa carne com as pipoquinhas e canjiquinhas e era uma carne saborosa, por quê? Porque eles faziam essa carne bem passada e a pipoquinha, a canjiquinha, ela ficava crocante, dava um sabor diferenciado para a carne. Mal eles sabiam que eles estavam consumindo uma larva. Muitos não desenvolviam a doença, por quê? Porque ao fritar bem a carne,
matava a larva e ela virava uma substância crocante, né? Saborosa e crocante. Mas quem comia essa carne crua ou mal passada acabava ingerindo a larva cisticerco viva. Dessa larva cisticerco presente na carne, desenvolve a tênia adulta. Então temos aqui o ciclo de uma doença chamada teníase. Tá? Que doença é essa, professor? Teníase. Veja que, por enquanto, eu só falei do porco, tá, gente? A teníase envolvendo a tênia solium. Vamos lá, o que eles pegam no vestibular? O porco está ingerindo o quê? Ovos de tênia solium. Desse ovo sai um embrião, desenvolve uma larva que vai para a musculatura. O ser humano mata o porco para comer a carne. O que tem na carne? Tem a larva, cisticerco. Ela é visível? É visível. Pipoquinha, canjiquinha, né? Como que eu previno essa doença, professor? Se você come carne, coma carne bem passada, né? Aqui no sul do Brasil, a gente não tem, né, perigo com essa doença, porque a inspeção sanitária aqui, nos frigoríficos, ela é uma das mais rigorosas do mundo, gente. Então, na região sul, como a região sul aqui do Brasil, Mato Grosso também, que eles exportam muita carne para fora, tem que ter uma certificação que é bem rigorosa. Então, a fiscalização aqui da região sul, região do Mato Grosso do Sul ali, ela tem uma inspeção sanitária muito rigorosa. Então, dificilmente a gente vai ter problema de teníase aqui na região sul, tá? A não ser aquele porco que o cara mata lá no sítio, que não passou pela inspeção sanitária, né? Que não tomou as vacinas necessárias. O que muda para a tênia saginata? Saginata, você não tem erro, né? Saginata, leite de vaca, né? Então tem nata, leite de vaca, associa com nata, né? Saginata, nata do leite, leite da vaca. Então, se a tênia saginata é a tênia do boi e da vaca, é só você trocar aqui o porco e colocar aqui o boi. Gente, dá na mesma, né? Coloca aqui o boi, coloca aqui a vaca. Se você coloca o boi e a vaca aqui, a doença é a mesma, gente. Só que daí não é a tênia solium, né? Vai ser a tênia saginata. A doença é a mesma. O processo é o mesmo. Se tem fezes na parada, envolve educação sanitária, envolve saneamento básico, envolve inspeção dos frigoríficos, e o cuidado humano que a gente pode ter é, o que eu posso fazer? Comer uma carne bem passada, né? Exigir dos governos o saneamento básico e cuidar em relação à educação sanitária. Lavar as mãos, higiene dos alimentos, né? Analisar a carne, porque é algo que é visível, né? Então, é visível na carne as pipoquinhas e canjiquinhas, que representa ali a larva cisticerco, tá? Então, tênia solium, tênia do porco, tênia saginata, tênia do boi e da vaca, tá? Para a gente fechar nossa aula de hoje, não ficar também muita doença, né? Virar aí uma bagunça na cabeça da gente, olha o que eu vou trazer aqui para vocês. Qual a diferença da teníase e da cisticercose? Gente, tem aluno que confunde e acha que isso aqui é cisticercose porque o ser humano está ingerindo a larva cisticerco. Quando o ser humano ingere a larva cisticerco, ele desenvolve uma tênia adulta no intestino, tá? Agora, quando o ser humano ele entra no ciclo no lugar do porco, então o ser humano ingere o quê? Ovos de tênia solium, tá? Como que ele ingere ovos de tênia solium, professor? Autoinfestação externa. Gente, tira o porco daqui, coloca o ser humano aqui, o ser humano também pode ingerir esses ovos por problema de saneamento básico. Só que um detalhe, a cisticercose só acontece se o ser humano ingerir ovos de tênia solium. Se o ser humano ingerir ovos de tênia saginata, a gente tem uma capacidade de não pegar, né? E a gente consegue eliminar essa larva, tá? No caso eliminar esse embrião, né? Eliminar essa larva, esse embrião. No caso da cisticercose, então sempre vai ser em relação à tênia solium, a tênia do porco.
Então, o ser humano ingere ovos de Taenia soli. Esse ovo, gente, o que sai desse ovo? Tem um embrião. Desse embrião tem uma larva. Essa larva migra para onde? Essa larva, ela migra para a musculatura do ser humano. Então, ela vai se instalar como ela se instalava no porco. Então, ela vai ficar no músculo do nosso corpo, tá? Pode trazer grandes problemas? Não, né? Problema se começar a ter muitas larvas cisticerco no nosso músculo, né? Dependendo da região que essa larva se instala, ela pode trazer ali algum problema, tá? Problema de inflamação crônica. Mas ela é muito perigosa quando essa larva migra para o cérebro. Quando a larva cisticerco se instala no cérebro. Daí se transforma numa doença chamada neurocisticercose. Neurocisticercose. Aí a brincadeira fica séria, né? Por quê? Porque pode gerar desde dor de cabeça, loucura, né? Problemas encefálicos. Muitas vezes o médico vai acompanhar onde essa larva está e ver, a partir de uma ressonância, de uma tomografia, se o custo-benefício vale a pena fazer algum processo cirúrgico. Se não, acompanha a larva, tá, gente? Se ela não está danificando nada no encéfalo, o custo-benefício é não mexer, né? Porque uma cirurgia no cérebro não é um negócio simples, né? Então, acompanha a partir de exames. A autoinfestação também pode ser interna, gente. Eu falei para vocês que cada proglote de grávida, ela contém centenas de ovos. E essa proglótide, ela pode romper dentro do intestino. Quando ela rompe dentro do intestino, daí esse ser humano que já tem uma teníase, que já tem uma tênia adulta, vai ter agora o quê? Larvas migrando pelo corpo dele, se instalando no músculo ou no cérebro, né? Então a gente tem ali a cisticercose ou neurocisticercose. O Rafael disse, conheci uma pessoa que teve cisticercose no cérebro e teve calcificação dos cisticercos. A pessoa estava tendo perda de memória recente. É exatamente saber onde essa larva está e que tipo de dano ela está causando, né? E acompanhar. Essa é uma situação, né? Envolve ali questão de memória, né? Perda de memória. Beleza, gente? Então, do intestino, os embriões passam para a circulação e podem se alojar nos olhos, no cérebro, como cisticercos daí. Então, nesse caso, daí não é uma tênia adulta, daí é a larva que está migrando pelo corpo e ela vai se instalar em alguma região, que pode ser desde o olho, pode ser cérebro, ou pode ser até músculos, tá bom? Aqui você tem uma imagenzinha ali, né, da larva cisticerco. Vou parar por aqui hoje, então, falamos de teníase, falamos de cisticercose. Na teníase, como que eu pego? Ingerindo a carne com a larva. Quando você come a larva, você desenvolve uma solitária, uma tênia adulta. Quando a gente come o ovo, desse ovo sai uma larva. Só que esse ovo, né, dessa larva, ela não desenvolve uma tênia adulta. Ela migra, né, pelo corpo e se instala em alguma região e ela permanece como larva cisticerco, tá? E aí, nesse caso, o ser humano é o único hospedeiro ali, né? Porque ele teve o processo de autoinfestação externa ou interna, não tem, né, ali o porco na jogada. Legal? Paramos por aqui então, gente. Bom feriado para vocês, amanhã é feriado, né? E algumas instituições estão emendando sexta-feira também, então bom feriado, aproveite e até mais. Tchau, tchau, gente.